Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino, eu espero que estejam super bem-vindos a mais um vídeo. E o tema de hoje foi escolhido por vocês aqui na aba comunidade, que é como tomar decisões sem medo. Vamos conversar sobre isso, tem bastante coisa interessante para eu falar para vocês. Então senta, se concentra, vai ter um momento de reflexão aqui, de autoconhecimento, de entender aonde a gente vai chegar e eu espero conseguir expandir a tua consciência nesse papo de hoje. Antes de qualquer coisa, que você já sabe, likezinho no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e é isso, estamos combinadíssimos. Outra coisa importante é que no primeiro link na descrição, perdão, você tem acesso a todos os meus livros, todos os meus cursos e tudo que você precisa para se edificar. Então, pô, Fred, quero ler o livro seu, quero ouvir o audiobook, quero entrar no Clube Despertar, que é o meu clube de autoconhecimento, que a gente tem muita troca, muita gente, muita coisa legal. Dá uma olhadinha, conhece. E vamos pro tema de hoje, nossa conversa de hoje, que eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Vamos lá. Primeiro ponto, vamos falar sobre decisões, sobre medo, sobre segurança, tem muita coisa interessante. O primeiro pilar que a gente tem que entender é da onde vem esse medo. Por que a gente busca tanta segurança? Por que a gente quer tanto controle? E essa é a palavra-chave das decisões na vida. Porque a primeira coisa que a gente tem que entender é, pensa comigo, se eu vou tomar uma decisão, eu vou perder outro caminho, certo? Simples. Se eu tomar um sorvete de laranja, se bem que sorvete de laranja é ruim, né? Mas vamos lá. Se eu tomar um sorvete de limão, eu vou deixar de tomar o de uva. E se eu optar por tomar o sorvete de limão, o sorvete de uva, eu vou deixar de tomar o sorvete de coco. E se eu tomar os três, eu vou sempre deixar uma escolha para trás. Então, a gente entende que toda decisão, toda escolha é uma renúncia. Eu escolhi esse lugar, mas eu estou perdendo aqui. E você entende que se eu viver a tristeza, como eu sempre falo para vocês, essa frase é clássica minha, não viva o desafeto das escolhas que você não fez. Se eu vivo a tristeza da escolha que eu não fiz e fico, eu deveria ter feito, eu sempre vou sofrer, porque toda decisão eu vou perder algo. Então, se eu escolho me relacionar com essa pessoa, talvez eu tenha que mudar de cidade. Se eu escolho esse trabalho, talvez eu perca um pouco de tempo com a minha família. Isso faz parte da vida, né? Então a gente faz as escolhas, só que sem tentar, primeiro, controlar o resultado delas. Eu não tenho como ter controle das coisas que eu escolho. Eu escolho e deixo o caminho ir, eu faço o meu melhor, é óbvio, mas eu não tenho como controlar o resultado do meu melhor, certo? Então, vamos dizer, eu escolhi ser escritor, eu vou lá e escrevo meu livro. Escrevi meu livro, coloquei amor no livro novo que vai sair no final do ano, tá lindíssimo. Coloquei amor, coloquei carinho, tá tudo ali perfeito, equilibrado, mas eu não tenho controle de quanto ele vai vender. Se vocês vão gostar, eu tenho controle de fazer a minha parte. Então, eu tomei essa decisão, eu fiz isso, eu acredito que foi a melhor escolha e eu confio em mim e eu deixo as coisas navegarem. Então, eu tenho controle sobre as minhas ações e nem sempre sobre os resultados delas. Então, é a primeira coisa. Qual que é o entendimento para a gente começar esse vídeo? Fred, eu não tenho como ter controle de tudo, então eu vou ter que aceitar não ter controle, eu vou ter que aceitar a impermanência da vida, que a gente chama, porque não tem como controlar tudo, se tentar vai ser sempre sofrimento, então a gente aceita, a gente deixa as coisas irem, a gente cuida de nós e pensa, eu posso fazer a minha parte, daqui para lá eu não tenho controle. Esse é o raciocínio mãe das decisões, tá? Outra coisa, sempre que eu escolher algo, eu vou perder no caminho. E se eu sofrer e ficar criando narrativas para esse caminho, talvez seria melhor, porque eu não fiz isso, será que foi legal, será que... Se eu sempre estar sentindo que eu estou perdendo algo, eu nunca vou ser feliz com o que eu já tenho, certo? Então, primeiro raciocínio para a gente começar a falar sobre decisões. Só que, qual que é o caminho? E aí é a grande chave da questão. Qual é o caminho para a gente tomar decisões sem medo? Não é sobre garantia. A vida não é um jogo de garantia. A gente não tem certeza que a gente vai abrir uma empresa e a gente vai conseguir que isso vai dar exatamente como a gente imagina. A gente confia. E vão ter vários percalços no meio que a gente vai descobrindo no caminho, certo? Então, você entende que eu não confio no relacionamento, é a mesma coisa, tá? Eu vou me relacionar com alguém,
qual é a garantia que a gente tem que isso nunca vai terminar? Que o outro não vai terminar com a gente? Ou que a gente não vai cometer um erro? Ou outro? A gente não tem. A gente confia e vai vivendo, faz o nosso melhor, confia no outro e vai vivendo. Então, a questão é que, qual é o grande segredo? O grande segredo não é sobre controle e não é sobre garantia, é sobre confiança. Entende uma coisa importantíssima: se eu confio na minha capacidade de lidar com as adversidades que vão surgir, o meu medo diminui. Pensa bastante nisso, esse é o ponto-chave dessa reflexão, tá? Se eu confio na minha capacidade de lidar com as adversidades, eu não tento controlar tanto. Eu entendo que isso faz parte da vida. Então, é como se eu olhasse, cara, eu vou abrir essa empresa, eu vou fazer essa viagem. Eu tô falando de algum movimento que tenha decisão, que tenha coragem, né? Eu vou me relacionar com essas pessoas, ou vou, sei lá, o que for. Vou namorar essa pessoa, vou fazer um negócio com essa pessoa, enfim, o que for. E vão surgir dificuldades, eu não fujo das dificuldades, eu confio na minha capacidade de lidar com elas quando elas surgirem. Então, cara, se o livro não der muito certo dentro do meu universo, cara, eu vou lá e faço outro, eu tento outra ideia, eu vou dar um jeito, eu vou me dedicar, eu confio em mim mesmo. Então você entende que as decisões sem medos não é sobre a garantia do retorno, mas sobre confiar na minha capacidade de lidar com o que vai surgir. Então, o foco não é sobre ter certeza, sobre ter garantia, é sobre ter confiança. É óbvio que a gente tem que ter planejamento, organização, tudo isso está implícito nas decisões, né? Se a gente toma uma decisão, a gente não vai pular de cabeça, como eu sempre falo, no rio e falar, ai meu Deus do céu, eu não vi que tinha uma pedra. Calma, não precisa pular de cabeça, vai devagar. Coloca um pezinho no rio, né? Eu sempre digo, não testa a profundidade do rio com os 2 pés. Testa com o primeiro. Isso é sabedoria, né? Cuida para não misturar coragem, ousadia com inconsequência, né? Isso é muito importante. Então, um ponto importante é entender isso. Pô, Fred, eu não tenho controle das coisas. Tudo bem, permanência da vida, faz parte. Número 2, toda decisão eu sempre vou perder algo. E se eu ficar criando narrativa de como seria aquele caminho, eu sempre vou sofrer um pouco mais. Porque eu sempre vou colocar flores no caminho que eu não fiz. Na maioria das vezes a gente não olha, nossa, seria muito pior, a não ser que seja explicitamente pior. Na maioria das vezes fala, pô, se eu tivesse feito isso, talvez estaria melhor. Você não sabe. E criar essa narrativa mais vai te magoar com a tua escolha do que vai te enaltecer com o futuro, tá? Então, segundo ponto importante. Terceiro ponto, sobre confiança. Eu confio na minha capacidade de lidar. Então, o que vai te fazer tomar decisões é construir amor próprio e autoconfiança. Isso vai te dar segurança para escolher. E o quarto ponto, que é extremamente importante, é a gente se sente seguro das nossas decisões, quando a gente segue o nosso coração. E aí você pode pensar, sempre desmistifico isso para vocês. Tem muita gente que tem um pensamento sobre coração ser uma coisa boba. Ai, Fred, eu usei o meu coração e deu tudo errado. Você não usou o coração, tá? Muitas vezes você foi carente, você foi ansioso, você teve medo de ficar sozinho. Você acha que é o coração, que é o sentimento, mas tem muita coisa por trás disso. O coração, se a gente tira tudo isso, tira a ansiedade, tira esse medo e olha para o coração é a nossa maior força. E o que a gente chama de coração? É essa vitalidade, é esse impulso, é essa coisa de, pô, eu sei quem eu sou o Fred, eu gosto de escrever, eu amo o que eu faço, eu não vou deixar ninguém dizer quem eu sou, eu confio no meu processo, eu sei. O coração é isso, é o que faz a gente levantar, acreditar, ter vitalidade. Então, se eu tomo uma decisão com o coração, eu raramente me arrependo. Raramente me arrependo. Pode não dar certo, mas eu não me arrependo. Então vamos dizer, voltando ao exemplo, eu vou lá e com 40 e poucos anos eu descubro que ser escritor não deu certo como eu gostaria. Eu não vou me arrepender. Porque eu fiz com o coração, eu escolhi todo dia, era o que eu queria. Isso serve para um relacionamento também. Cara, eu amei essa pessoa, eu tava lá. Eu posso ficar triste que não deu certo, isso faz parte. Mas eu não vou me arrepender, porque eu fiz o que eu achei que... Eu fui muito honesto comigo. Eu não me traí, eu não fiz o que eu não queria, eu fui honesto, era o que eu queria. Talvez não deu certo, mas eu tentei, sabe? Eu fui lá, abri uma empresa e fali, não deu certo. Mas eu fiz o que eu queria. Eu fui honesto com o que eu pensava. Eu estava ali. Então, eu fui verdadeiro com o que é meu.
Então, como eu falei, pode não dar certo, a gente pode ficar triste, isso faz parte da vida. Mas dificilmente você vai se arrepender. Falar, não devia ter escrito desde o começo, não devia ter me relacionado com essa pessoa, não devia ter viajado. Não, eu viajei porque eu queria. Não, eu tô tão conectado com o que eu quero que eu entendo que se não der certo, tudo bem, é parte do risco. Mas eu não vou deixar de viver aquilo. Eu não vou deixar de fazer o que é importante para mim. Então, esse ponto é importantíssimo. Tá? Importantíssimo. Então, se a gente segue o nosso coração, o que a gente acredita, o que é verdadeiro, o que está dentro de nós, o que a gente de fato acredita, coração, lembra disso. Quando eu falar seguir coração, lembra? Coração tem a ver com vitalidade, tem a ver com ânimo, tem a ver com o que é meu, o que é verdadeiro, o que não tem que ser motivo de vergonha, o que eu realmente sou se eu não tivesse ninguém, sabe? Dentro de mim, o meu, esquece a aceitação dos outros, esquece a ansiedade, esquece o medo de ficar sozinho. É você e você, quem eu sou, o que eu gosto, qual é a minha motivação. E calma, não precisa ter essa resposta na ponta da língua, a gente vai descobrindo com o tempo. Às vezes eu sinto que vocês também são muito ansiosos e ter respostas muito rápidas para as coisas que o tempo vão responder. Respeita o tempo. Então, seguir o coração, a gente se arrepende muito menos. Aceitar que a gente não tem controle das coisas. Entender que toda escolha é uma renúncia. E, também muito importante, entender que a falta de medo para tomar decisões vem da confiança. Confiar não que vai dar certo só o acontecimento, mas confiar que você vai saber lidar com as adversidades quando elas surgirem. Isso faz a gente ir. Como eu sempre falo, termino esse vídeo para vocês dizendo uma coisa que eu sempre me pergunto, desde criança, é uma coisa que eu sempre, desde adolescente, eu me pergunto assim, quando eu vou fazer alguma coisa, o que pode acontecer de pior? Cara, eu vou investir aqui, vou tentar, e se não der? Cara, eu trabalho um pouco mais e pago. Cara, eu vou viajar, e aqui, não deu certo. Cara, qualquer coisa eu volto para casa, eu vou tentar. Você vai vendo que os riscos não são tão grandes como a gente cria dentro da nossa cabeça, entende? Então, das decisões que a gente tem, e se eu descobrir que depois eu queria ter ficado com essa pessoa? Cara, eu vou aprender a lidar com a solidão, com a solitude, me conectar com alguém, recomeçar minha vida, não olhar como futuro perdido, mas ter esse recomeço. Confia na tua capacidade de lidar. Então eu sempre perguntava, o que pode acontecer de pior? Eu ia vendo que o pior não era tão ruim assim. Na minha cabeça eu criava monstros maiores do que a realidade. Então, olhar a realidade traz segurança pra gente também. Olhar a realidade, confiar no nosso processo, seguir o coração, não ter controle de tudo. E assim, a gente vai tomando decisões sem tanto medo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ficou bom, consegui colocar pontos inteligentes e de verdade, assim, eu fico muito orgulhoso às vezes com o vídeo meu. Eu sei que isso pode parecer uma coisa muito arrogante, não sei se é essa palavra, mas eu aprendo comigo. Às vezes eu vou falando, falo, isso aqui ficou legal, e pior que eu não anoto nada, eu tô aqui pensando e divagando com vocês, e eu gosto dessa linha de devagar, de falar, de deixar sair, por mais que o vídeo fique um pouco mais longo, mas me traz muita felicidade, essa coisa mais levinha assim, tá bom? Primeiro link na descrição, Clube Despertar, se você quer um clube de autoconhecimento, a gente já está com centenas e centenas de pessoas. E, claro, também, muito importante, se você quiser ter acesso aos meus livros, no Google também se acha meus livros, enfim, não deixa de acompanhar e estar perto. Um beijo, se cuida e gostei do vídeo de hoje.